Pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre o ciclo do abuso. E para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu quero que você responda a esta pergunta aqui. Você tem medo de expressar suas opiniões ou desejos, porque isso pode desencadear raiva ou violência ou até mesmo um desentendimento? Coloca aqui sim ou não. Você tem medo de expressar hoje dentro do seu relacionamento as suas opiniões, os seus desejos, porque isso pode gerar uma tensão? Coloca aqui sim ou não. Eu sempre digo que o primeiro passo para qualquer mudança que você deseja na sua vida é reconhecer que existe um problema. Enquanto você não reconhece que existe um problema, obviamente você vai continuar do jeito que está. Faz sentido isso para você? Porque não adianta você apenas reclamar que o relacionamento é isso ou aquilo, mas você não reconhecer que existe um problema dentro dele. Tudo bem? Então, entenda que essa pergunta ela é importante, assim como outras que eu poderia fazer aqui para você, como por exemplo, você constantemente se sente humilhada, menosprezada pelo seu companheiro, pela sua companheira? Você sente que muitas vezes a sua opinião ela é desvalorizada, ela não é respeitada? São perguntas para que você possa talvez reconhecer que está sim dentro de um relacionamento que hoje ele é abusivo. E quando a gente fala de um relacionamento abusivo, ele não significa apenas a violência física. Ele significa muitas vezes essa violência emocional, verbal, que faz com que você sinta-se inferior, sinta-se com medo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Não adianta você não olhar para esse relacionamento que você está vivendo com verdade. Talvez hoje você esteja sendo controlada pelo parceiro ou pela parceira. Isso faz com que você se sinta cada vez menor. Faz com que você se sinta cada vez mais fraca. A Giovana, alguns momentos, ele é muito grosso para falar comigo. Essa é uma característica, muitas vezes, de uma relação que está dentro desse ciclo do abuso. Mas a gente vai entender o que é esse ciclo do abuso. Esse ciclo do abuso ele tem 4 fases. Já anota aí. Ele tem 4 fases e a gente vai falar dessas 4 fases aqui. Por quê? Porque muitas vezes você está dentro desse ciclo e você não percebeu que existe uma repetição de um padrão. Que existe uma repetição de padrão. Ou seja, você muitas vezes perdoa aquela pessoa na esperança que ela vai mudar. E aí o que acontece? Tudo se repete. Tudo se repete. Tudo permanece onde está. Tudo bem? Olha só, a Zenilda colocou aqui uma frase fortíssima. Sinto muito por ela. A Suzana, graças a Deus não tenho uma relação abusiva no meu parceiro. Excelente. Muito bom. Agora, para quem está vivendo o ciclo do abuso, creio que vai entender isso aqui muito bem, o que eu vou colocar aqui para você. É viver em permanente tensão. Viver dentro do ciclo do abuso é você viver permanentemente em tensão. E isso, presta muita atenção agora, e isso desencadeia vários problemas para você, especialmente relacionados ao seu corpo, relacionado à sua saúde física. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. A nossa mente, ela busca o tempo todo garantir a sua sobrevivência. Para sua mente, para minha mente, tudo se trata de sobrevivência. E sempre que a sua mente percebe que você corre algum perigo, que você está em alguma situação onde você pode ter a sua vida em risco, ela te prepara para uma dessas 3 ações aqui. E eu quero que você escreva para não esquecer. Ou ela te prepara para lutar, ou para fugir, ou para paralisar. Luta, fuga ou paralisia. Escreva aí. Luta, fuga ou paralisia. São 3 recursos automáticos que nós temos para garantir a nossa sobrevivência. E você usa isso todos os dias. Pode ter certeza. Sempre
que a tua mente identifica que você está num perigo, ou você vai se preparar para lutar, e quando eu digo se preparar, o teu cérebro manda uma ordem para o seu corpo para que ele se prepare. Então, toxinas, hormônios são liberados para que você lute pela sua vida. É como se você estivesse diante de um predador. Então, por exemplo, você vai ficar com as suas mãos mais quentes porque vai ter muito sangue circulando aqui, porque é exatamente para você ter força. Ou se o comando for fugir, você vai perceber que as suas pernas ficarão cada vez mais inquietas, e é exatamente porque tem muito sangue aqui para você correr o mais rápido possível. Ou você vai paralisar, fingir de morto, que é um recurso da natureza. Você finge morto. Na natureza, isso significa o quê? O predador, quando percebe que ele está diante, digamos, de uma vítima que está morta, ele não ataca, porque para o predador é importante que ele mate a vítima. Então, se ele percebe que alguém já morreu, o predador vai embora. Isso é um recurso de sobrevivência. Isso é um recurso de sobrevivência que a gente tem. Ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente paralisa. O problema é que, depois que o corpo te prepara para isso, presta atenção aqui, que você vai entender muitas coisas hoje. Talvez fichas caiam para você. Você vai entender por que você talvez hoje viva com dores, você viva doente, por que você vive com dor de cabeça. Entende? Fica aqui comigo. O seu corpo foi preparado para uma dessas três ações. E depois dessa ação, o seu corpo precisa se regenerar. Então aí toxinas são liberadas para o quê? Para, digamos, você ficar 100% de novo, o seu corpo ficar 100% para uma próxima batalha. Isso faz com que você sinta dores. Você já foi, por exemplo, na academia ou fez exercício físico e no primeiro dia tudo dói? Alguém já viveu isso? Tudo dói. Você não consegue levantar o dedo porque dói. Você não consegue respirar porque dói. Por que você sente aquela dor? Por quê? Porque você exercitou um músculo que você provavelmente não estava acostumada, e aí o corpo libera as toxinas para curar aquela dor. Então é por isso que você está sentindo a dor. Você está sentindo a dor por quê? São as toxinas que o corpo está liberando para deixar o seu músculo, de novo, preparado para o próximo treino. Isso acontece sempre que há essa batalha pela sua sobrevivência. Agora imagina você viver dentro do ciclo do abuso, dentro de um relacionamento abusivo, onde a sua mente o tempo todo está interpretando que você pode não sobreviver. Muitas crises de ansiedade que eu já tratei com a hipnoterapia tinham o quê? Relação com esse gatilho. Com esse gatilho desse relacionamento abusivo que a pessoa vivia. E aqui é importante. É o gatilho. O que você vive hoje é o gatilho que se conecta a uma causa. E a gente vai falar daqui a pouquinho da causa. Mas o gatilho é o que você está vivendo. Então o que acontece? A sua mente entende que esse relacionamento ele é abusivo, que você corre perigo, porque você já viveu alguma situação. E aí o que acontece? Toda vez que a mente interpreta que você pode correr risco, luta, fuga ou paralisia. E aí depois vem essa liberação de toxina e vem aí essa regeneração do corpo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui se isso fez sentido para você. Muitas crises de pânico que eu já tratei na hipnoterapia tem a ver também com esse ciclo do abuso. Olha só essa história, só para você entender. Uma vez eu atendi uma mulher que no início do relacionamento, e isso era um relacionamento, eu acho que era de mais de 30 anos, um casamento de mais de 30 anos. No início do relacionamento, o namorado na época deu um tapa nela. E depois aquilo, digamos, morreu. Nunca mais se tocou no assunto, nunca mais houve outra situação parecida.
Só que o namorado que se tornou marido, um tempo depois, ele começa a controlar essa relação. E muitas vezes através do medo. Ele nunca mais bateu nessa mulher. Mas toda vez que ele ficava nervoso, o que ele fazia? Eu vou até fazer um barulho aqui, ó. Ele batia na mesa. Esse bater na mesa era o gatilho para essa mulher entrar em crises de ansiedade e de pânico profundas. Aí, olha o mais louco disso. No trabalho, ela teve a relação, teve um chefe também extremamente abusivo, extremamente nervoso, rígido. E a mesma coisa, toda vez que ele fazia esse barulho, toda vez que ele batia na mesa, o que acontecia? Crise de pânico, de ansiedade. O que a mente começou a interpretar? Trabalhar é perigoso. E aí ela tinha as crises de ansiedade e de pânico quando? Antes de ir trabalhar. Então ela ficou, inclusive, algum tempo de licença porque ela não conseguia ir trabalhar. Ela já acordava com essa palpitação. Entende que a nossa mente, ela não tem como interpretar tudo de uma maneira, digamos, correta. Ela vai criando essas interpretações para garantir a sua sobrevivência. Então, apesar de essa relação do trabalho não ter relação direta com o que ela viveu e o que ela vivia com o marido, para a mente era a mesma coisa. Então, qual a maneira de proteger? Crise de ansiedade. Por quê? Com a crise de ansiedade você não vai trabalhar. E se você não vai trabalhar, você não vai, digamos, correr riscos. Faz sentido isso para você? A Vérnia, conheço todos esses sintomas. Pois é. Outros sintomas que existem, que são decorrentes desse ciclo do abuso, depressão. Obviamente, depressão é um sintoma muito comum, uma tristeza profunda de você perceber que você está totalmente refém de uma relação como essa. Outro sintoma, obesidade. Obesidade. Porque a obesidade é como se fosse uma proteção. A sua mente, muitas vezes, ela interpreta que você está correndo riscos e para você não correr riscos, para você que, por exemplo, já sofreu de algum tipo de violência física ou uma violência verbal muito assintosa, isso é recorrente, ter um corpo grande é uma maneira de proteção. É o que a sua mente interpreta. Você com um corpo grande, você não corre riscos, você não corre perigo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A procrastinação é outro sintoma também. A procrastinação. Por quê? Porque a tua mente entende que se você, por exemplo, agir, isso pode também te colocar em risco. A tua mente, ela sempre busca garantir a sua sobrevivência. Guarda isso. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Escreva aqui, sobrevivência, para você não esquecer. A minha vida mudou do momento que eu entendi que tudo se trata de sobrevivência. Tudo bem? Bom dia, Cris. Seja bem-vinda. A Sueli também por aqui. Oi, Sueli, seja muito bem-vinda. A Dos Anjos Araújo também. Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos falando do ciclo do abuso. A Patrícia, verdade, quando vivia no relacionamento hiperabusivo, pesava 99 quilos. Agora, liberta há um ano, 80 quilos. Olha só, praticamente 20 quilos que a Patrícia está contando aqui pra gente que ela perdeu. Exatamente, provavelmente por isso. Claro, além do esforço, dieta, exercício que ela deve ter feito, mas a mente interpretava isso, essa relação hiperabusiva, como a Patrícia descreveu, como um perigo à sobrevivência. Então eu preciso ter um corpo grande para resolver. Por isso que eu já tratei muitos casos de obesidade e com sucesso. Por quê? Porque a mente tinha essa interpretação. A mente interpretava que existia um perigo.
E é por isso que a pessoa não conseguia, por exemplo, perder peso. Por isso que a pessoa, muitas vezes, ela seguia tudo direitinho. A dieta, ela fazia o exercício físico. Só que em algum momento ela desistia. Porque é como se a mente falasse o seguinte: opa, isso aqui está perigoso. Tudo bem você perder 1, 2 quilos, mas você está perdendo muito peso. Não é bom, porque você corre risco. Então, vai lá comer a sua pizza. Vai lá hoje assistir o Netflix ao invés de ir na academia. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Aliás, para quem quiser, eu estou fazendo aí as últimas semanas da sessão de avaliação gratuita. Então, se você quiser participar, é uma sessão de avaliação onde eu vou entender a sua história, eu vou compreender a sua história e vou mostrar para você o caminho para você talvez aí se curar, para você se libertar. Então, só você escrever avaliação aqui, como está fixado, escreva avaliação e aí você vai receber um link no seu direct para você fazer a inscrição, para você ter essa sessão de avaliação gratuita comigo as últimas semanas que nós estaremos fazendo isso. A Zenilda, quando eu começava a dieta, meu marido queria jantar todo dia no restaurante. Pois é uma maneira de controle, né? É uma maneira de controle. Vamos agora falar então das quatro fases desse ciclo do abuso. E por que eu quero que você entenda essas 4 fases? Porque talvez você não tenha percebido que exista um padrão. A primeira fase, vamos imaginar que o relacionamento está começando hoje. A primeira fase, claro, é a fase da lua de mel. É aquela fase onde tudo está lindo, maravilhoso. É aquela fase onde, e aqui eu quero que você preste muita atenção, é aquela fase onde parece que aquele vazio emocional que você carrega foi preenchido. Aquela busca que você talvez fez por anos atrás da sua metade da laranja, como diria Fábio Júnior, você encontrou essa metade. Então é como se você estivesse preenchida. E aí você se entrega à relação. Normalmente pessoas que carregam esse vazio emocional, presta muita atenção agora. Pessoas que carregam esse vazio emocional têm a tendência de atrair pessoas narcisistas. Pessoas narcisistas. Por que você atrai, através desse vazio emocional, pessoas narcisistas? Porque o narcisista, ele é extremamente frio e calculista. O narcisista, ele sabe muito bem que ele precisa de uma vítima fragilizada com esse vazio emocional. E uma característica da relação narcisista é essa primeira fase de lua de mel. É como se aquela pessoa fosse o príncipe encantado. Tudo certo. Você já viveu isso? A Vérnia, foi bem assim. A Heloíde, tudo é flores. Exato. Tudo é flores. Você olha e fala, é a pessoa perfeita. E, infelizmente, enquanto esse vazio emocional estiver aí dentro de você, a gente vai falar dele daqui a pouco, provavelmente você sempre atrairá esse tipo de pessoa com esse comportamento. Você já deve ter ouvido falar, e eu falo sempre aqui, da expressão dedo podre. Só que o dedo podre não existe. Existe o dedo certo. É o dedo certo para você trazer para a sua vida aquela pessoa que vai, entre aspas, completar o seu vazio. Você atrai os narcisistas. Você atrai os narcisistas porque existe a sua demanda emocional. Faz sentido isso para você? A Cris, tem sentido a pessoa ser prestativa e amorosa até ser contrariada? Sim. E aí a gente vai entrar na segunda fase, que é a fase de tensão. Você se entregou à relação. Você se entregou à relação. Só que agora inicia-se uma fase de tensão, que começa muitas vezes, como a Cris colocou aqui, na contrariedade. Porque essa é uma fase onde o narcisista, ou a pessoa que te controla, ela precisa entender, ela precisa ter a certeza que você está sob o controle dela.
Então é a hora onde ela começa a dar ordens. É a hora que ela questiona, por exemplo, por que você está vestida desse jeito? Por que você está fazendo isso? Por que você vai sair com as suas amigas? Tudo bem? Essa é uma fase de querer o controle. A Giovana, tem sentido a pessoa te tratar bem quando está só vocês dois? Sim, sim, sim. Isso principalmente nessa fase da lua de mel. Tudo bem? Porque, presta atenção, Giovana, com o narcisista acontece ao longo da relação o contrário. Ela vai te tratar muito bem quando ela estiver socialmente com outras pessoas. Então vamos imaginar assim, a reunião da sua família. O narcisista, ele vai te tratar muito bem. Então assim, você quer um copo de água, meu amor? Você quer isso, você quer aquilo? Só que quando você está a dois com essa pessoa narcisista, é aí que o inferno começa para a vítima. Por quê? Porque aí ela tira essa máscara de boazinha, de bonzinho, e aí ela se mostra. Essa fase de tensão é a fase onde você começa a ficar perdida. Por quê? Porque você está encantada com essa pessoa. Só que ao mesmo tempo, você começa a perceber, de uma maneira muito sutil muitas vezes, que essa pessoa está te controlando. E aí quando você contraria, quando você talvez quer ser espontânea, aí vem a terceira fase, que é a fase da explosão. E essa explosão muitas vezes vem através de ameaças, vem, infelizmente, através de violência física, muita violência emocional e verbal. E isso é uma maneira de controle. É uma maneira de controle. E aqui na fase da explosão, a gente tem uma outra característica, que é o isolamento. Já que você não quer conviver com essas explosões, e muitas vezes o teu parceiro, a tua parceira, eles querem ter esse total controle, especialmente os narcisistas, porque o narcisista, ele não quer que você peça ajuda para ninguém. Então é muito comum que vítimas de narcisistas se isolem. Elas percam vínculos com suas famílias, elas percam vínculos com os amigos. Faz sentido para você? A Giovana, gata, ele na frente dos outros não me trata bem, e sim quando estamos sozinhos. Isso, como eu disse, essa não é uma característica, eu não sei quanto tempo que você está com essa pessoa, mas essa não é uma característica do narcisista. Não é uma característica do narcisista. Mas existe aí talvez, uma autoestima muito baixa dessa pessoa, uma desvalorização que ela sente muito grande e que ela precisa se impor. Ela precisa se impor. Ela precisa se colocar. E a maneira que ela aprendeu é, digamos, dominando. Né? Então, por isso que ele talvez te trate mal na frente das pessoas, para ele ser visto como dominador. É uma pessoa que precisa de terapia, com toda certeza. Tudo bem? A Cris, por isso que ninguém entende quando coloco a situação. Eu mesmo penso se não estou errada ou exagerando. Isso é uma característica que acontece, né? Um sintoma que acontece de vítimas de narcisistas. Eu começo a duvidar até do que eu falei. Eu começo a duvidar se eu falei aquilo ou não falei. Tudo bem? Então, assim, você começa a não acreditar mais em si. É a fase onde você perde muito a sua autoestima. A sua autoestima desce ladeira abaixo. E aí, no caso do narcisista, ele busca realmente confundir a vítima. Ele busca confundir a vítima. E uma característica do narcisista, ele tem aí um autocontrole muito grande. Muito grande. Então é como se ele encenasse muito bem.
Eu uma vez atendi uma pessoa que vivia numa relação narcisista e ela me relatou algumas coisas. Olha só. O marido, na época, esse cara muitas vezes, ele criava situações com os filhos para mostrar para os filhos que a mãe, essa mulher que eu tratei, estava ficando louca. Então assim, ele provocava essa mulher até uma hora que ela explodia e ele meio que falava para os filhos, tá vendo lá? Sua mãe tá louca. Sua mãe tá louca. E isso vai criando uma imagem para essa vítima destruidora, autodestruidora. É uma manipulação. A Cris, você acredita que é racional esses atos do narcisista? O narcisista, eu sempre digo que ele não é um pobre coitado. Ele não é um pobre coitado, pode ter certeza disso. O narcisista, como característica, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Por quê? Porque ele precisa ter o controle. Tudo bem? Então, assim, ele sabe muito bem. O que o narcisista não tem, normalmente? Empatia. A capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas. Então, isso dá uma vantagem competitiva para ele. Entendeu? E aí o narcisista, ele está olhando apenas para si. Ele olha apenas para os seus próprios benefícios. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui a Giovana. Pode ser pela diferença de idade? Ele é 32 anos mais velho do que eu. Sim, sem dúvida nenhuma. Essa diferença de idade mostra essa necessidade dele. Esse comportamento dele com você seja de muita insegurança. De muita insegurança. Por você ser mais jovem, ele provavelmente ele quer marcar território. Entende? Sabe o cachorro quando faz xixi no poste? É mais ou menos isso. Ele está marcando o território ali. Então, por isso que ele vai, muitas vezes, ter esse comportamento. Tudo bem? A Heloíde, o meu marido queria proibir que eu visitasse minha família. Mesmo assim eu ia, mas ele ficava uma semana sem falar comigo. Pois é, essa também é uma outra característica do narcisista. O meu ex, Cristina Ferreira, o meu ex, se eu colocasse uma blusa mais curta, me xingava de nomes horríveis. Ciclo do abuso. Ciclo do abuso. E aí a quarta fase do ciclo do abuso é o quê? É a fase de reconciliação. É a fase onde existem as promessas que tudo será diferente. Eu quero que você agora repasse aí o que eu falei para você sobre essas 4 fases. Porque talvez você esteja vivendo essas 4 fases várias vezes ao longo da sua vida, ao longo dos seus relacionamentos. E por que você está vivendo isso? E por que você não tem a força necessária para você sair desse relacionamento? Desse ciclo do abuso? Porque existe, eu quero que você escreva aí, existe um vazio emocional. Escreva aqui para você fixar e não esquecer. Existe um vazio emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Janu Cristino, meu amor, e quando a mulher costuma aceitar isso por medo? Tem a ver com esse vazio emocional que eu vou falar exatamente agora. Esse vazio emocional faz com que você tenha medo de reviver algo que você já viveu. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu tratei recentemente com a hipnoterapia. A mulher tinha total consciência de viver num ciclo abusivo dentro do relacionamento. A Rosana, nossa, que live forte, descrevendo a minha vida. Infelizmente, fico triste de estar descrevendo a sua vida, mas então presta atenção agora até o final. Essa mulher tinha consciência, ela tinha a consciência de que ela vivia num ciclo abusivo. Só que ela não conseguia sair. E a questão, por exemplo, não era financeira, não era de dependência financeira, nada disso, mas ela não conseguia sair.
Aí a gente vai entender a causa. Porque todo sintoma tem uma causa. Essa mulher, ela foi altamente desvalorizada na infância. Ela tinha dois ou duas irmãs, eu não vou me lembrar, e ela era a caçula. E ela foi o chamado raspo de tacho. Você já deve ter ouvido esse termo, raspo de tacho. Ela chegou, né, uma gestação inesperada. E aí, com isso, olha só, presta muita atenção. E aí, com isso, na infância, ela não foi muito vista pela mãe. A mãe precisava trabalhar e as irmãs eram um pouco mais velhas. E aí houve uma fase da infância dessa menina, entre 3 e 6 anos de idade, que essa menina ficava sozinha na casa. Num período, porque as irmãs iam para a escola, a mãe trabalhava e ela ficava sozinha em casa, sei lá, entre... Eu não vou me lembrar exatamente, mas sei lá, entre... acho que as irmãs estudavam à tarde, entre 1 e 6 da tarde. Ficava sozinha, literalmente sozinha. Aí você pode falar, nossa, que absurdo. Aqui não cabe você julgar a decisão daquela mãe naquele momento. É a circunstância que ela tinha. Só que para aquela criança, o medo da solidão bateu muito forte. E aí o que acontece? Essa mulher hoje, adulta, independente, sabendo que ela vive num ciclo abusivo, ela tem medo do quê? De reviver a solidão que a criança dela viveu lá atrás. E aí o que nós fizemos? Foi tratar a causa. É isso que a hipnoterapia faz. Tratar a causa. Tratar a causa é você ressignificar aquilo que aquela criança viveu. Eu preciso tirar aquele medo de ficar sozinha que aquela criança teve. Por quê? Porque é o medo dessa criança que está impedindo essa mulher hoje, adulta, independente, que sabe que sabia que estava no ciclo abusivo, era o que impedia ela de se separar. Tanto que depois da hipnoterapia, ela se separou. Ela conseguiu se separar. E para ela não foi difícil. Por quê? Porque ela tinha circunstâncias favoráveis a ela. Então entenda que enquanto você carrega essa ferida emocional, você se torna dependente emocionalmente. Uma criança ferida se torna um adulto dependente emocionalmente. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Uma criança ferida se torna um adulto dependente emocionalmente. Então você hoje não sai talvez de um ciclo do abuso. Por quê? Porque existe uma criança ferida dentro de você. Existe uma criança que ainda sente a dor de não ter sido valorizada, cuidada pela mãe. Existe a dor de uma criança que se sentiu abandonada ou rejeitada. É isso que faz com que você se mantenha muitas vezes numa relação que está destruindo a sua autoestima. A sua autoestima, ela vai para o ralo a cada dia quando você se mantém nesse ciclo do abuso. Por isso que você precisa entender que reconhecer é o primeiro passo. E aí, o segundo é decidir. Você precisa decidir verdadeiramente sair desse ciclo do abuso. E decidir é para valer. Independentemente das circunstâncias. Independentemente se você não vai ter a certeza se vai dar certo ou não. É decidir. Eu decido e pronto. E a partir daí eu crio as minhas circunstâncias. A partir daí eu crio o cenário para que eu não viva mais esse ciclo do abuso. O que você não pode é permitir que a sua vida seja tragada por uma relação abusiva, onde a sua autoestima vai para o ralo e você
se sente alguém cada vez pior. E eu quero que você se lembre disso daqui, ó. Lembra quem você era antes desse relacionamento abusivo. Lembra quem você era. E eu tenho certeza que você tinha muita força. Eu sei que você tinha muitas esperanças, sonhos, e que talvez essa relação drenou tudo isso. A Cristina, eu saí, mas o recomeço é doloroso. Todo recomeço é doloroso. Começa a fazer academia hoje, por exemplo. É doloroso, mas não tem outro jeito. Legal que você falou isso, Cristina, sabe por quê? As pessoas querem soluções rápidas para problemas grandes. Não existe. Não existe mágica. Viver no ciclo do abuso é um problema grande e que exige tempo, consistência, paciência, mas exige ação fundamentalmente. O que não pode é, faço um pouquinho e paro. Não, você tem que fazer todo dia, você precisa se preparar. Por isso que eu digo que coragem é ação com preparação. Escreva aqui, coragem é ação com preparação. Coragem é isso. Coragem não é algo mágico, encantador, que vai cair dos céus e aí sim você vai sair desse ciclo do abuso. Não, você precisa se preparar. Você precisa, por exemplo, entender que direitos que você tem. Você precisa compreender o que está acontecendo na tua vida, o que você pode fazer a partir daí. Você precisa se preparar para isso. Sem preparação você não sai de nenhum buraco que você se meteu. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E, fundamentalmente, se você não curar essas feridas emocionais que a sua criança carrega, sabe o que vai acontecer? Você até pode sair desse ciclo do abuso que você está vivendo hoje, mas o risco é você novamente cair num próximo. Por quê? Porque o vazio emocional está aí. Você só se cura verdadeiramente quando esse vazio emocional não existe mais. Do momento que isso acontecer, você vai entrar em qualquer relação não em busca de um salvador da pátria, mas você vai em busca realmente de alguém que vai te acrescentar, de alguém que vai estar junto com você, um parceiro, uma parceira, para fazer você crescer. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Kátia. Verdade. Saí dessa relação, mas nunca mais fui a mesma pessoa. E está difícil voltar a ser quem eu era. Muito provavelmente por quê? Porque esse vazio ainda está aí dentro de você. Enquanto esse vazio estiver dentro de você, enquanto essa ferida emocional que você carrega, que vem dessa infância, provavelmente você não vai conseguir, você vai seguir nessa angústia e você não vai conseguir se recuperar. Você precisa voltar a se amar. E para se amar eu preciso curar as minhas feridas emocionais. Tudo bem, Kátia? A Rosana, porque sinto vergonha do que me tornei. Olha, você ter vergonha do que você se tornou precisa ser um motivador. Entenda o que eu vou te falar. Não seja tão cruel com você nesse momento, mas use isso como uma motivação para você decidir agir, para você realmente tomar uma decisão e curar na raiz o problema. É como se você falasse o seguinte: eu não quero mais ser essa pessoa. Para algumas pessoas aqui que já viram eu falar disso, principalmente quando eu fiz as lives do Mapa da Coragem, do último Mapa da Coragem, eu falei sobre isso e mostrava inclusive uma foto. Eu tive um tumor em 2014 que mudou a minha vida. Antes de 2014, eu era uma pessoa sedentária,
25 quilos acima do meu peso atual. E aí eu mostrava, inclusive, eu não estou com essa foto aqui, né? Eu realmente bem acima do peso. Essa foto é uma foto que às vezes eu olho para ela, de tempos em tempos. Por quê? Para me motivar a não voltar a ser essa pessoa. Não que eu tenha raiva dessa pessoa, né? Dessa pessoa que eu fui, mas eu não quero voltar para aquele lugar. Então, Rosana, talvez pegue essa situação que você está vivendo hoje e dê um basta nela. E o primeiro passo, como eu sempre digo, é a decisão. Quando você decide, verdadeiramente, nada te para. Não é a circunstância que você vive hoje que te impede de, por exemplo, tratar a causa. É a sua falta de decisão. Eu, quando faço a sessão de avaliação, aliás, se você quiser fazer uma sessão de avaliação, só escreva aqui avaliação que você vai receber um link para você fazer essa inscrição gratuitamente. Quando eu faço a sessão de avaliação, eu pergunto para as pessoas, de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é tudo, qual é realmente a sua disposição para resolver esse problema que você está me trazendo aqui? Qualquer resposta que não seja 10, eu já sei que essa pessoa, ela não está decidida ainda. E está tudo bem, é o tempo dela. Ela talvez ainda não decidiu por fazer essa mudança. Está tudo bem, cada um no seu tempo. Agora, cada um sabe o peso que carrega. Então, ela precisa decidir. Se essa resposta não for 10, eu já sei que essa pessoa não vai verdadeiramente, ela não está ainda disposta e preparada para isso. Então, pega isso como motivação, Rosana. Mas ao mesmo tempo não seja cruel com você. Ok? Você já está machucada, você não precisa se machucar mais. Para você sair do fundo do poço, sabe o que você precisa fazer? Parar de cavar. Esse é o primeiro passo, parar de cavar. Parei de cavar o poço. Beleza, agora o que eu faço? Agora eu vou querer entender como que eu saio daqui. Aí sim você começa a construir. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Cosmina ainda não está doendo o suficiente. Para algumas pessoas é um pouco isso, né? As pessoas, talvez, elas até achem que está doendo o suficiente, mas elas não estão dispostas verdadeiramente a encarar um processo que vai sim mexer em algumas coisas que são profundas. E tá tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Eu já atendi muitas pessoas na hipnoterapia que se conectaram comigo, sei lá, há 2 anos atrás, e ali elas não estavam preparadas. Tá tudo bem. E depois elas voltaram, porque aí sim elas estavam preparadas. Tudo bem? Então, se você quiser uma sessão de avaliação, escreva avaliação aqui. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Amanhã a gente vai aprofundar um pouquinho mais, porque falaremos sobre as máscaras criadas por conta das feridas emocionais. Amanhã você vai entender, talvez, os personagens que você já teve, que você já tem, que as pessoas ao seu redor têm, que na verdade estão escondendo as feridas emocionais. É sobre isso que a gente vai falar amanhã às 8 horas da manhã, tá bom? Então eu te espero lá, te espero aqui amanhã 8 horas da manhã pra gente falar sobre essas máscaras das feridas emocionais, tá bom? Um grande abraço, tchau!